Dando continuidade ao lindo projeto Liderança Rosa, uma parceria da Band com a Famecos aqui da PUC-RS, hoje nós vamos conversar com a professora Márcia Andréa. Ela é diretora-geral do Leonardo da Vinci. Márcia, minha primeira pergunta para ti, claro, antes eu também tenho que apresentar as meninas aqui da Famecos que vão fazer esse bate-papo aqui contigo, que é a Raquel Bonini e a Ana Lorenzini. Meninas, muito legal contar aqui com vocês. E eu já fui aqui me envolvendo com a professora Márcia, então já vou fazendo aqui a primeira pergunta. Qual é a importância para nós mulheres de um movimento, de um projeto como esse que está sendo desenvolvido aqui na Band e a Famecos conjuntamente, agora que nós estamos também neste hub maravilhoso da PUC do Rio Grande do Sul? É um prazer enorme estar com vocês, especialmente porque há 30 anos atrás, quando iniciei como professora, como docente da PUC do Rio Grande do Sul, iniciei na Famecos. Então entendo que essa parceria Band e PUC, Band e Famecos, seja muitíssimo importante para destacar trabalhos como este, que são mulheres falando dos seus trabalhos, das suas importantes tarefas e também de como lidaram com uma doença que é avassaladora. Pois é, cada vez mais nós estamos acompanhando aqui no Brasil muitas mulheres com esta doença e principalmente mulheres jovens. Você faz o seu acompanhamento anualmente? Ana, sim. Não faço anualmente, eu faço trimestralmente meu acompanhamento. Eu tive 2 vezes o diagnóstico de câncer de mama. Eu tive uma recidiva 8 anos depois de ter tido o primeiro câncer. E talvez tenha negligenciado nas minhas consultas, nos meus exames que eram para ser anuais, e eu deixava para fazer bianualmente. Porque sempre é assustador, não o exame, porque o exame não dói, não tem problema algum. O que é assustador é o medo de receber outro diagnóstico. Mas nós não temos esse poder. Tanto é que mesmo não comparecendo nos exames anuais, 8 anos depois do primeiro câncer eu tive outro. Então é muito importante, sim, que nós façamos sempre os nossos exames regularmente. E aí não somente as mulheres que tiveram o câncer, mas aquelas que não tiveram câncer. Porque o câncer em estágio inicial, ele é curável, tratável. E quando a gente recebe o diagnóstico, eu dizia isso para a Ana na entrada, quando eu chegava aqui no estúdio, é muito avassalador. A sensação é de que estamos recebendo uma sentença de morte. Ouvir a palavra câncer, e hoje as estatísticas são gigantes em relação às mulheres cada vez mais jovens, ocupando as clínicas oncológicas, os consultórios de mastologistas, enfim, é muito sério. O câncer de mama é, se não me engano, o câncer que mais mata as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo. Então é muito importante prevenir e também ter uma força interna que às vezes a gente precisa buscar no acolhimento externo para não perder a esperança nunca, né? O câncer de mama, quando a gente recebe o diagnóstico, tenham sempre em mente, não é uma sentença de morte, é um diagnóstico para nós tratarmos. E se nós ficarmos confiantes de que nós vamos tratar bem e que tudo vai dar certo, talvez tudo dê certo mesmo. A maioria das mulheres com câncer de mama estão aí vivas para contar essa história que eu estou contando aqui para vocês. Meninas, que lindo esse depoimento aqui da nossa convidada de hoje. E agora, então, vocês podem fazer aí as suas perguntas também. Bom, eu acho que a gente queria começar, então, ouvindo um pouquinho da tua história, que começou como professora, até diretora e hoje diretora-geral.
e como mulher também. Então, saber um pouquinho como é que é entrar nesse ramo da escola, entrar como uma diretora, sendo mulher, que a gente entende que tem as dificuldades. Ser mulher é belo, bonito e implica em ter força. Ser mulher, nesse momento do Outubro Rosa, tendo vivido um câncer, é ter 2 vezes mais força. Mas a minha história, inclusive, é um pouco acompanhada pela Raquel, né? Ela foi aluna da escola onde eu comecei a minha vida como gestora. Eu fui professora dessa casa, como eu disse na abertura do nosso programa. Eu sempre fui professora, mesmo tendo feito direito inicialmente, né? Depois eu abandonei o direito, porque o meu sonho era ser professora, contrariando o desejo da família, os sonhos que a família tinha para mim. Eu queria ser professora. Eu comecei como professora de balé clássico. É estranho isso, né? Vocês me veem fofinha e pensam, mas como isso, né? Mas eu tinha forma de bailarina naquela época, enfim. E depois eu fazia, ao mesmo tempo que direito na Universidade Federal, eu fazia na PUC do Rio Grande do Sul, eu fazia história. E aí eu abandonei a Universidade Federal, fui trabalhar como professora de dança para pagar minha universidade, porque eu queria era fazer história e ser professora de história. E eu fui, e digo para vocês, uma mulher muito bem-sucedida, porque para mim ser bem-sucedido, porque para cada um tem um sentido, né? Para mim é fazer o que se gosta, é fazer com paixão, é fazer com devoção e também com profissionalismo. As pessoas dizem, ser professor é uma profissão. Sim, mas todas as profissões feitas apaixonadamente, realizadas apaixonadamente, elas são diferentes para a gente que executa a profissão. E em algum tempo, né, em pouco tempo, eu fui convidada a ser diretora, não tão pouco tempo, né? Depois de 20 anos de profissão, eu fui convidada para ser diretora de uma importante escola de Porto Alegre, que é o Colégio Leonardo da Vinci, lá na Zona Sul, no Colégio Leonardo da Vinci Beta, onde eu fui diretora, sou diretora ainda, por 16 anos. Mas agora, no final do ano passado, quando eu, inclusive, tive que sair da universidade, eu assumi o cargo de diretora-geral das 3 unidades da escola, né, que é o Alfa, Beta e o Gama, que estão em lugares diferentes, eu preciso me deslocar, preciso pensar em expansão, planejamento de projetos novos, né, de como trazer possibilidades para os alunos de fazerem uma experiência mais prática, não só uma experiência intelectual. Então, tomava muito meu tempo, mas no meio disso tudo, de mudança de cargo e tudo mais, eu me deparei com o segundo câncer, né? Um pouquinho antes de assumir o cargo de diretora-geral, acho que 1 ano antes, eu tive o segundo diagnóstico de câncer. E aí eu penso que por ser professora e uma professora apaixonada pelo que faz, eu gosto de gente, eu sempre disse para os meus alunos aqui na universidade que quem é professor tem que gostar de gente, né? Se não gosta de gente, vai fazer outra coisa, mas quem é professor tem que gostar muito de gente e desejar muito que essas pessoas com quem eles trabalham sejam felizes, tenham sucesso, possam escolher o seu sucesso, né? O meu é fazer o que eu gosto e eu faço o que eu gosto. Me sinto afortunada por isso, né? E talvez o reconhecimento desse meu empenho, dessa minha paixão, é que me levou a ser gestora geral, né? Agora, quando eu cheguei na escola, e a Raquel era aluna dessa escola, quando eu soube e decidi contar para todos que eu precisaria ficar afastada para poder assumir o meu tratamento, que agora seria um pouco diferente do primeiro, né? No primeiro eu só fiz uma cirurgia. Agora, além da cirurgia, eu precisava fazer químio, rádio e todo o processo que envolve o câncer de mama e outros cânceres também tem protocolos, né? E esse protocolo eu tive que seguir nesse segundo câncer, nessa recidiva. E eu preciso dizer para vocês que
Ao mesmo tempo que muito triste eu tive que me afastar do ambiente escolar, porque, querendo ou não, eu me divirto muito, né? Tem brigas, tem dificuldades, mas tem diversão no meio disso. E tem o acolhimento e o carinho, principalmente das crianças e dos adolescentes, né? Eu tenho muito afeto por eles. Alguns eu acompanhei a vida toda escolar, eu conheço por dentro, por fora, sei das manhas, dos jeitos, né? É uma escola que tem esse diferencial, todo mundo se conhece dentro da escola, todo mundo conhece a vida dos alunos, né? Então foi muito duro me afastar. Mas mesmo afastada, fiquei inclusive em isolamento no hospital um bom tempo, 31 dias, e por conta de uma infecção, porque tem isso, as nossas defesas baixam muito, né? Eu fazia meets com os alunos, eu conversava com eles, né? E a Raquel me lembrou de uma fala que eu fiz para entusiasmá-los para os jogos, né? E tu continuas afastada? Não, logo em seguida eu terminei a quimioterapia e logo em seguida eu voltei, né? Mesmo careca, né? Eu usava peruca só para as crianças não se assustarem, porque eu assumi a minha carequice, eu gostei muito de ser careca, fácil de cuidar do cabelo e tudo mais, né? Eu sei que vocês devem estar horrorizados com o que eu estou dizendo, e que isso era ótimo, ser careca, que isso é uma dor para as mulheres, né? Perder, ainda mais eu, que sou uma mulher que valorizo a juba, mas eu brinquei muito com isso tudo, porque eu acho que a gente tem que brincar. Quando eu estava 30 dias em isolamento no hospital, é uma tristeza isso, né? Ficar longe das pessoas é a coisa mais difícil do mundo. Eu pensei muito no que eu devia de fazer. E o que eu fiz? Eu botava música no computador, que estava no meu quarto, né? Uma cela praticamente, e eu dançava com as enfermeiras dentro do quarto, né? E eu brincava com a minha médica mastologista, brincava com ela. Eu dizia para ela assim, olha, tu me deste umas férias maravilhosas. Esses 30 dias de férias, é assim que eu estou encarando. Então, fazer um pouco o jogo do contente não é sair da realidade. A gente sabe que é uma doença séria, que é grave, que precisa de tratamento, que o tratamento não é nada fácil, que eu fui uma privilegiada, porque pude pagar um plano de saúde que me ofereceu muitas condições, que algumas mulheres, o SUS dá as mesmas coisas que os planos de saúde dão. Mas chegar até conseguir todo o tratamento demora um pouco. Então, claro, é mais difícil, né? É mais difícil para uma mulher que não tem esse acesso. Então, eu fui uma privilegiada. Então, eu me senti na obrigação de devolver para a sociedade que me acolhia, mesmo à distância, que me mandavam cartões, bilhetes, e que depois eu fazia meets, como eu fiz nesse dia que a Raquel comentou. Professora Márcia, é muito lindo o teu relato, mas nós também precisamos fazer o nosso intervalo comercial. Então, já vamos deixar aqui a outra pergunta da nossa colega aqui para o retorno. Então, a tua pergunta, por favor. Tu comentaste muito sobre rede de apoio e como tu é apegada às pessoas, isso é uma parte fundamental para o teu trabalho. Qual foi a importância de ter a rede de apoio familiar, escolar, alunos? Também comentaste da enfermeira que não estava contigo. Qual é a importância disso para ti? Logo, logo, professora Márcia, diretora-geral do Leonardo da Vinci, volta para esse bate-papo aqui conosco. Voltamos aqui com o nosso Liderança Rosa e hoje nós estamos recebendo a Márcia Andréia, diretora-geral da rede Leonardo da Vinci. Comigo aqui também a Raquel Bonini e a Ana Lorenzini, alunas da FAMECOS. E nós já ficamos com uma pergunta aqui para a professora Márcia, antes do intervalo. Podes respondê-la. Claro. Ana, tu perguntaste sobre a rede de apoio. Ela é fundamental, porque quando a esperança vai saindo de nós, quando ela vai embora, são os afetos. Então, os professores da escola, os meus alunos,
eles escreviam na rede social para mim, fazíamos meets. Então, isso me aquecia o coração e talvez eles nem soubessem o tamanho da importância que isso tinha para a minha recuperação. Fora isso, eu acho que também é importante nós falarmos das equipes multidisciplinares que cuidam das mulheres pós-tratamento de câncer, né? Eu acho que isso também ajuda a gente a esperançar, a mudar hábitos, a qualificar a vida, porque o câncer de mama, depois do tratamento, enfim, ele demanda que nós tenhamos escolhas mais saudáveis. Vamos lá, agora estamos aqui nesse segundo momento aí com um ping-pong, como a gente costuma dizer no jargão jornalístico. Tudo com vocês agora. Tá, eu queria te perguntar, porque tu falou, né, que eu fui tua aluna, e eu me lembro muito do momento onde tu anunciou a doença. E eu imagino que tenha sido um momento difícil e de muita vulnerabilidade para ti, porque apesar de ser uma rede de apoio onde todo mundo te amava muito, é uma forma de exposição. Então, eu queria ouvir um pouco do teu lado, o que tu sentiu nesse momento. E tu falou um pouco do retorno das pessoas, mas mais desse momento específico de se expor ali para os teus alunos, para os teus colegas, para os professores. Raquel, eu até me emociono quando te ouço falar assim, né? Eu sei que é um momento de vulnerabilidade, mas eu também acredito que a gente só ganha quando a gente se mostra vulnerável. Uma liderança, ela é uma forte liderança quando ela não tem medo de ser imperfeita, quando ela não tem medo de errar, quando ela não tem medo de ser quem é, né? E aí eu cito alguém que eu gosto muito, que fala de liderança, que é a Brené Brown, que diz justamente fala sobre isso, né? Então eu não tenho muito medo de me mostrar vulnerável, porque sempre eu entendo que o ganho é maior, o aprendizado é maior quando a gente diz, falhou, não deu. A gente sempre recebe o apoio de alguém, o braço de alguém. E o dia que eu disse para vocês, eu me lembro que eu, se não me engano, foi o dia que eu fechei a câmera, não foi um dia da Meet, que eu fechei a câmera e aí eu tirei a peruca, porque eles não sabiam que eu estava com câncer. E eu falei, por que vocês estão desanimados? Porque a vice-diretora me disse, olha, estão muito desanimados, é tão estranho, acho que uma fala tua seria bom. Então botaram eles no auditório e eu apareci no telão numa Meet. E eu falei para eles, o que fazia eles se sentirem tristes, desanimados, que eles não podiam fazer isso com a vida deles, que era tão preciosa, que era tão linda, que cada minuto é importante. E aí eu disse, vou mostrar uma coisa para vocês verem que eu não estou falando isso de forma vazia. Aí eu fechei a câmera, tirei a peruca, e quando eu abri a câmera, eles estavam chorando. Choraram muito, eu junto também. Choramos muito. Claro, porque me mostrei integralmente para eles, né? Tirei a peruca, era como se eu estivesse me despindo, né, de todos os meus cuidados para não assustá-los, para não envolvê-los com uma tristeza que era, naquele momento, a minha tristeza. Mas o que eu ganhei de amor foi tão grande, mas tão grande, e como eles reagiram nos jogos foi tão maravilhoso que obviamente fez de mim uma mulher mais feliz e muito mais esperançosa ainda, né? Porque esse amor, ele não tem medida, né? Por isso, ser vulnerável também é um conselho que eu dou. Se mostrem temerosos, peçam abraço, peçam amor, sim, porque a gente precisa, especialmente quando a gente está doente. E o câncer é uma doença ruim, péssima. Toda doença é ruim, né? Mas o câncer é uma doença ainda estigmatizada e que leva à morte, então é assustadora, né? Então é importante que a gente não tenha esse medo, né? Que a gente seja aberto para isso. Agora é a tua vez. Vou ter que fazer assim, ó. Pois é. Mas é muito bonito de ver essa tua trajetória, o quanto tu continuou conectada com os alunos e com o colégio, mesmo nesse processo. E é justamente sobre isso que vem essa próxima pergunta, de como foi esse retorno, que tu retornou e logo teve então essa promoção de assumir mais 2 colégios. Como é que foi tudo isso, esse processo de retornar e balancear as duas coisas, o teu cuidado, o cuidado com os colégios, como foi tudo isso?
às vezes é um pouco difícil conciliar, né, os tempos. Mas eu entendi como um bom desafio profissional, porque eu sou uma mulher na casa dos 60, que pensei, bom, depois do câncer eu vou me aposentar definitivamente. E eu tripliquei o meu trabalho, né? Então, assim, a minha volta, o meu retorno foi excelente, porque me deu desafios novos de trabalho, né? Então, de fazer a direção geral e ter mais responsabilidades ainda com a escola e com os alunos. Mas, principalmente, hoje, o que me ensinou esse retorno foi conciliar o meu tempo de trabalho com o meu tempo de cuidado, né? Cuidado com a fisioterapia que eu tenho que fazer, porque no meu caso eu tive ainda um efeito do câncer, né? Que não é com todas as mulheres, que acontece, não é mesmo, são raras que passam por isso, mas aconteceu comigo. Eu fiquei com linfedema, né? Por conta do esvaziamento da axila, né? Dos linfonódulos. E então eu preciso de fisioterapia, eu preciso me manter saudável, mesmo comendo saudável, mesmo comendo bastante, mas fazendo escolhas saudáveis, fazer exercício. Então, nem sempre eu consigo conciliar, mas isso é um aprendizado, né? Faz muito pouco tempo que eu voltei desse tratamento, então eu estou aprendendo a fazer isso. Bom, como nós já estamos indo para o encerramento aqui do nosso bate-papo, eu queria convidar a Raquel e a Ana para que elas deixassem cada uma mensagem também para suas colegas, para os seus amigos, para os seus familiares que estão assistindo esse nosso encontro, para que depois, a palavra final, eu vou deixar aqui para a professora Márcia. Então, começa com vocês, meninas. Olha, é muito legal, primeiramente, ter a tua presença aqui, Márcia. É muito importante falar sobre esse assunto e trazer diferentes experiências do como é possível, sim, voltar, é possível ser mais forte, é possível tudo isso. E é muito legal, então, poder contar essa história, poder participar desse projeto. Agradeço muito às minhas colegas também que toparam essa e entramos juntas. Então é muito bonito tudo isso. Eu faço das palavras da Ana as minhas, eu me sinto honrada de estar aqui te entrevistando. Tá ligado? Bom, eu faço das palavras da Ana as minhas. Eu me sinto honrada de estar te entrevistando e ter sido tua aluna no colégio. E acho que ouvir a tua história de uma forma diferente, com outros olhares, ela abre muito a minha visão do que é o câncer. E como que a gente lida com essa situação. E como tu falou, talvez não ter tanto medo do diagnóstico. E ver ele como uma possibilidade de sarar e ir contra essa doença. Então é muito bom te ouvir falar. Márcia, queria que tu deixasse aqui para os nossos telespectadores, para quem está conosco hoje, né, nesta agradável companhia. Primeiro, tu és uma mulher admirável pela tua força, pela tua coragem, mas acima de tudo, pelo amor que tu dedicas aos alunos, a esses seres tão importantes para que a gente tenha aí um futuro melhor, não só aqui para o nosso estado, para o Brasil, mas quiçá para o nosso planeta. E conviver poucos minutos aqui contigo faz com que a gente saia bastante entusiasmada. Então, queria que tu deixasse aqui as tuas palavras finais. Ana, querida, obrigada por tuas palavras carinhosas. Raquel, que foi uma emoção te ouvir. E obrigada, Ana, também. Obrigada a Band, obrigada a Famecos, a PUC do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer para todos que não é brincar de ter uma doença. É levar ela a sério, sim. Mas levar ela a sério buscando ajuda médica, científica, buscando ajuda psicológica e buscando afeto. Eu entendo na vida que o afeto cura muito, cura quase tudo. E se a gente tem afeto para dar e recebe esse afeto, tem essa troca, sem dúvida nenhuma fica mais fácil de lutar contra essa doença, como tu disseste, Raquel. Fica menos triste
viver com essa doença ou tratar essa doença, porque é triste, mas a gente tem que encontrar caminhos para ser mais feliz. A vida é uma só. A gente não tem ensaio geral, é o espetáculo. E a gente tem que fazer desse espetáculo o melhor. E se a gente não fizer o melhor, que seja pelo menos o mais correto em relação aos outros, o mais humano e o mais agradável para a nossa vida. A gente não tem que contentar todos, mas a gente tem que buscar, sim, ser mais feliz. E nós vamos encerrando aqui este projeto Liderança Rosa, uma parceria da Band com a FAMECOS da PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada a professora Márcia Andréia, diretora-geral da Rede Leonardo da Vinci, e também as minhas colegas aqui de bancada. Hoje a gente não está em bancada, a gente está em puff, né? A Raquel Bonini e a Ana Lorenzini. Tchau, tchau.